Tomás, que fartote. Obrigado. Que barrigada. Obrigado por estares aqui connosco. Eu tenho aqui uma primeira pergunta antes de nós falarmos do teu tema, Feitos de Carne e Osso. Este é o teu primeiro single. É verdade. Como é que tu te sentes com este lançamento e como é que surgiu a ideia de tu lançares a música, a tua primeira música, já em dueto e com a Carolina de Deus? É verdade. Portanto, eu acho que o feedback tem sido bastante positivo desde que lancei a música. A Carolina surgiu com basicamente um dos meus managers trabalha com a Carolina nos seus projetos individuais. Portanto, quando apresentámos a ideia, foi logo aceite. Então, desde o primeiro dia, pensámos logo na Carolina como a primeira pessoa para trabalhar connosco, que era a energia que faltava. Tu já fizeste a música a pensar na voz dela? Já pensei na música a pensar que faltaria alguma coisa. E quando comecei a pensar o que faltaria, foi logo a Carolina. Foi sempre, ou seja, foi a única opção. E tu sentes como é um dueto, pode não apresentar-te tão bem ao público? Ou seja, o público é o teu primeiro single, já é um dueto. Como é que tu sentes que é esta apresentação ao público? Ou seja, eu não diria que tira essa individualidade de lançar só eu. Acho que só há benefícios em ter a Carolina neste tema e realmente a música não seria a mesma coisa sem esta voz feminina, porque é um tema que aborda a intimidade. Portanto, ou seja, sinto que faltaria alguma coisa lançando sozinha. Por falar em intimidade, o videoclipe está bastante caliente. Obrigado. Tem bastante intimidade. Uma barrigada? Uma barrigada de intimidade. Uma barrigada de intimidade. É sinal que foi bem feito. Exato, como se pode notar, aqui estamos a ver algumas imagens. Como é que surgiu a ideia de fazeres este videoclipe assim, desta forma? Foi tua? Partiu de ti? Sim, portanto, eu tinha já a ideia que queria algo coreografado, ou seja, que queria dançar, apesar de não saber dançar. E assim que se pensou em dança, nós falámos com o Renato Garcia, que foi o coreógrafo que coreografou a música, e o passo logo a seguir foi falar com a Carolina. Olha, Carolina, achas boa ideia dançar? A Carolina também adorou a ideia porque gosta muito de dançar. Então começámos os ensaios, o que é uma história bastante engraçada porque eu só tinha estado com a Carolina 2 vezes antes dos ensaios de dança. E passámos, ou seja, de não nos conhecer para estarmos a fazer este videoclipe assim. Portanto... E como é que foi criar essa intimidade entre vocês? Porque tu dizes que esta música vos fez ficar amigos. É verdade. Não é? Mas de repente é muito diferente. Estás em estúdio com uma artista e do nada estão a ter cenas muito mais íntimas, não é? Acho que o Renato facilitou muito, ou seja, essa parte de criar os momentos. Porque o primeiro ensaio fomos os dois para criar essa intimidade de uma forma mais natural e também técnica, porque, ou seja, também há essa parte técnica que eu, pelo menos, nunca tinha tido acesso. E depois foi uma relação criada nessa semana de ensaios de uma forma muito natural. No primeiro dia, há vídeos que nós temos que gravámos, pensámos pôr como conteúdo mais de blooper nas redes sociais, em que não há intimidade nenhuma, é muito seco, muito técnico, são só os movimentos. E à medida que nos fomos conhecendo e passando mais tempo juntos todos, foi-se criando essa intimidade e facilitou imenso. Eu acho que se criou bastante porque eu até fui pesquisar se vocês eram namorados. Não. Depois, não há informação sobre isso, mas dizem... Mas facilitou muito... Era tipo uma cena Shawn Mendes e Camila Cabello. Não, mas sim, exatamente, mas poderia ser, portanto... Mas quer dizer que fizeram um bom trabalho. É verdade. Super. Exatamente. Super. Tomás, tu tiveste aulas de guitarra dos 6 aos 16 anos, ou seja, tiveste 10 anos de guitarra, Exato. Canto também. Porquê é que decidiste agora começar a tua jornada na música? Eu, desde miúdo, que quis fazer música, mas quando comecei a aprender era um segundo plano e mais tarde ganhei um grande amor por compor e por escrever. Começou muito na altura da escola, por mostrar aos amigos, concertos na escola, em festas pequeninas. E a malta começou a gostar? Sim, depois comecei a fazer histórias mais novo, só histórias no Instagram para ver qual era o feedback. E mais tarde, há um ano, comecei a investir mais nas redes sociais, a pôr no TikTok. E o feedback foi bastante positivo, então eu pensei, bem, está na altura de começar a lançar. E cá está. E cá está. Olha, e do que é que fala? Nós já falámos aqui um bocadinho do que é que fala este Feitos de Carne e Osso, mas agora queríamos saber da tua parte. Só falámos aqui de intimidade, de vulnerabilidade numa relação entre duas pessoas. O que é que fala esta tua primeira música? Esta primeira música foi muito escrita
ao oposto do que eu costumo escrever. Não surgiu sobre uma ideia de uma letra ou sobre uma frase, surgiu muito por querer falar deste tema da forma como eu a vejo, que é possível abrirmos neste tema de uma forma que não seja tabu, de uma forma elegante, sem passar uma linha que às vezes, pronto, as pessoas não gostam de falar e é constrangedor falar. E eu normalmente escrevo com uma bolsa de ideias, ou seja, vou anotando muitas ideias durante a semana, durante o dia, e surgiu muito através disto. Eu quis escrever sobre este tema e fui, ok. Então sentei-me uma tarde e a ideia surgiu, naturalmente. Passou. Era uma coisa que tu já tinhas na tua cabeça e no fundo foi só Exato. sentar e alinhar as tuas ideias durante essa Exato. tarde. Há aqui uma coisa também muito importante que é a Carolina de Deus teve uma ascensão muito rápida na música portuguesa e ultimamente, depois de ter lançado o álbum dela, só tem lançado maioritariamente duetos, na realidade. Como é que tu te sentes de ser uma das pessoas, um dos artistas que faz parte deste rol de duetos? Estamos a falar Lisonjeado. António Zambujo, João Só, e ainda por cima logo na tua primeira música, não é? Foi uma oportunidade muito grande para mim, tendo em conta que eu estou a começar agora. Ou seja, fiquei contente porque acho que é a prova de um feedback positivo de que a música É muito bonita. é bonita e está bem construída. Acho que é isto. Ou seja, fiquei muito contente de ter sido um convite aceito, porque podia muito bem Claro. não ser. E como é que foi o processo de produção da música? Portanto, A Maria está muito virada para a produção. Não, eu quero saber, tu é que tocaste a guitarra. não. Não. Não! Não. Portanto, o que nós fazemos, basicamente... Vês, ainda bem que eu perguntei, que eu estava aqui a achar que tinha sido tu. Basicamente, o que nós fazemos é, portanto, eu fiz a música, como faço sempre, normalmente no Faz quarto. a primeira maquete. E vou a estúdio e gravo a voz e a guitarra. E depois, o processo de construção, a minha capacidade de produção, de imaginar, ainda está bastante limitada dentro do meu conhecimento de estúdio. Portanto, a minha equipa, o Vasco e o Marco, normalmente depois sentamos-nos e começamos, à base da maquete, a perceber o que é que a música será. E o Marco é guitarrista, foi com o Marco que eu aprendi guitarra. Depois eu ia falar sobre isso. Exato. E todo o processo foi construir por cima desta maquete. Tanto que eu normalmente construo as músicas acusticamente e tenho alguma dificuldade em imaginá-las. O produto final. A produção. E mesmo no princípio de tudo, quando esta equipa se montou, eu, o Marco e o Vasco, eu tinha muita dificuldade a aceitar as músicas produzidas. Sempre fui mais de acústico e agora ganhei uma enorme paixão por vê-las assim. Portanto, fico sempre curioso de ver como é que elas vão ficar. Olha, e o Marco foi teu professor Exato. de guitarra. Quando é que, e agora é teu manager, teu produtor, ele também produziu a música, como é que ter estado na escola de música com ele mudou a tua vida e qual é que foi o momento em que ele chegou ao pé de ti e disse: Tomás, isto a partir de agora tem que ser a sério? Ou seja, foi uma relação muito engraçada. Portanto, eu comecei com 6 anos e sempre me dei muito bem com o Marco, mas pronto, era uma relação de criança para adulto. E eu lembro-me, a partir de um certo momento, à medida que fui crescendo, as aulas estendiam sempre porque eu estava sempre a falar como se fosse, ou seja, mais uma proximidade muito grande, um amigo, tanto que começou a ir às minhas festas de anos, ou seja, nos jantares de família, o Marco também estava. E mais tarde, quando eu parei as aulas, depois tive aulas de canto, comecei também a procurar escrever mais e à medida que fui compondo, uma certa altura disse ao Marco: eu tenho muitas músicas para te mostrar, espero que gostes de alguma. E foi um processo demorado, ou seja, de mostrar as músicas. Depois o Marco também tem a sua profissão na música, portanto foi um processo relativamente demorado, mas mostrei a música e depois, no meu dia de anos, o Marco ligou-me a dizer: olha, falei com o Vasco, adorávamos entrar neste projeto contigo, portanto vamos combinar aqui um dia vires cá. E foi assim que E foi a primeira de muitas músicas feitas de carne e osso, toda a gente a ouvir, a ver este videoclipe que Foi está... um marco muito importante, eu queria dizer isto. Desculpa, foi um marco muito... Foi um marco muito Tu importante. estás a trazer de volta as piadas ribeirinhas, lembras-te? Eu acho que estás a trazer de volta. Tomás, muito obrigada. Obrigado. Muito Foi um obrigado, prazer. Tomás. E ficamos à espera Obrigado. das próximas músicas. É isso. Ficamos à espera. Obrigado. Tomás da Obrigada. Rocha, feitos de carne e osso. Ouçam, malta.